Então vamos lá, pessoal, preparar o nosso pão. Aqui em uma bacia adiciono 500 gramas de farinha de trigo integral, mais 500 gramas de farinha de trigo branca. Também coloco 5 colheres de sopa de açúcar. O açúcar você pode usar mascavo, demerara, tá? Eu usei o açúcar cristal, que era o que eu tinha em casa, 5 colheres de sopa. Já misturo aqui esses ingredientes secos. E agora eu vou adicionar, junto aqui a esses ingredientes, uma colher de sobremesa, tá bom? De sal, uma colher de sobremesa rasa de sal. Fermento, 15 gramas de fermento seco para pão. Marcos, não é muito fermento, posso colocar só 10 gramas? Se você quiser colocar só 10 gramas, pode, porém vai demorar mais para crescer. Aqui o dia está um pouco ameno, não está tão calor, ok? E eu quero que essa massa se desenvolva. Então eu coloquei 15 gramas, mas fica ao seu gosto se você quiser diminuir para 10. Então misturo todos os ingredientes secos. Marcos, eu posso fazer só com farinha de trigo integral? Não testei, porque eu testei, gente, para chegar nessa receita, eu testei em média de 6 receitas e essa foi a melhor receita que eu fiz de pão integral. Porque as outras que eu procurei não gostei, principalmente depois que esfria, fica um pão duro, um pão esfarelento, não saboroso, e esse pão ficou bom, tá? Eu gostei do resultado, estou compartilhando com vocês. Aqui eu abri uma covinha no meio da farinha, adicionei 3 ovos, 120 ml de azeite. Esse azeite você pode usar óleo de coco, caso você goste, tá bom? E tenho 2 colheres de sopa de vinagre, utilizei vinagre de álcool, tá bom? Esse vinagre vai ajudar a massa a se desenvolver, vai ajudar a massa a crescer, tá bom? Então, eu andei olhando alguns pacotes de pão integral e vi que na massa tinha vinagre, tá bom? Então fica a dica aí para vocês. Eu coloquei 2 colheres de sopa de vinagre. Então, ó, vou misturar bem aqui esses ingredientes líquidos e tenho água aqui. A água, tenho 500 ml de água. Tá um pouquinho morna, tá bom? Eu esquentei ela um pouquinho e vou adicionar essa água aos poucos, tá? Não coloque toda a água de uma vez, porque você precisa ir acertando o ponto da água. Possa ser que na sua receita precise um pouquinho mais, um pouquinho menos, por conta do tamanho dos ovos que você utiliza, da medida, uma farinha mais seca, uma farinha mais úmida. Tudo isso, pessoal, interfere na qualidade do seu pão e na quantidade de água que você vai precisar. Então aqui eu vou ir pingando a água até chegar a um ponto de precisar de tirar aqui da bacia e começar a sovar, tá bom? Então aqui, ó, já vou tirar a massa da colher. Vou colocar mais um pouquinho de água e sempre vai sentindo na mão a necessidade de água da sua massa, tá? E uma coisa também bem interessante é quando você estiver sovando a sua massa, perceba, se a sua massa estiver muito seca, coloque mais um pouquinho de água, vá pingando água. É uma receita, gente, gostosa de se fazer, porém é importante você seguir o passo a passo e ir sentindo a necessidade de água na sua massa, tá bom? Então aqui, ó, você vai sovando. É uma massa que fica um pouco mais pesada. A farinha branca também aqui ajuda a esse pão se desenvolver, esse pão crescer melhor, tá bom? Por isso que dá muita diferença com a farinha totalmente integral, tá? Um pão com 100% de farinha integral. Então vamos lá, passei para a mesa, coloquei um pouquinho de farinha. Ó, então você vai percebendo que é uma massa que ela é pesada mesmo, tá? Então você vai sovando, divida a massa em duas. Eu fiz isso porque achei mais fácil para sovar. Ó, dividi em duas, tá bom? Fui sovando bem ela, sovei em média de uns 5 a 8 minutos cada massa dessa. E fui pingando água, tá, pessoal? Eu percebi que durante o processo foi importante aí colocando mais um pouquinho de água para a massa não ficar tão seca. E conforme o fermento vai agindo, você vai percebendo que a massa vai ficando melhor de trabalhar com ela, tá bom? Eu utilizei aqui
350 ml de água nessa massa, tá bom? 350 ml de água para fazer essa massa de pão, que vai render 2 pães para nós, tá bom? Então vai variar 350 a 400, porque também depende aí do tamanho dos ovos, até a temperatura do dia, a qualidade da farinha de trigo também interfere, ok? Então vou colocar essas massas na bacia de volta, vou cobrir com um plástico, cobrir com um pano e vou deixar 30 minutos descansando aqui. Depois de 30 minutos, a massa fica assim, ó. Cresceu muito, pessoal. Por aqui você já tá vendo que esse pão já vai dar certo, tá bom? Ó, a massa se desenvolveu, cresceu, tá joia? E agora, o que vamos fazer? É abrir essa massa. Eu já deixei dividido em duas para facilitar mesmo pra gente. É só abrir, enrolar essa massa. Olha aqui, como que ela tá fofinha, cresceu, dobrou muito aqui de volume, né? E agora é só você pegar aí o rolo de macarrão, o pau de macarrão, que você tiver aí, a garrafa, se não tiver, dá certo de abrir com a garrafa também. Tá joia? E abrir sua massa para fazer seus pães, tá? Eu vou fazer com a massa enroladinha, porém se você quiser fazer tipo aqueles pães italianos, fica bonito também, tá? Então vamos abrir a massa. Tô deixando aqui para vocês, pessoal, todas as dicas, porque foi difícil achar uma massa boa para fazer, porque eu fiz em média, desde o ano passado eu tô testando massa, né? Antes dessa massa eu fiz uma, não gostei do resultado, aí eu fui repensando a massa, repensando a receita, cheguei hoje nessa massa que eu estou apresentando para vocês, e posso dizer que estou satisfeito com o resultado dela, tá bom? Então eu abri a massa aqui, ó, vai enrolando, apertando bem a massa, já deixa suas forminhas preparadas, tá joia? Olha aí, ó. Vocês vão ver que é um pão que cresce muito, tá? Ó, a forminha, eu não passei nada, mas se você quiser passar um pouquinho de óleo ou azeite, pode passar, fica mais fácil para você retirar da forma. E aqui eu vou enrolar essa outra massa, tem os 2 pães aqui já prontos. E volto com aquele processo, coloco um plástico em cima, coloco o pano e vou deixar aqui dobrar de tamanho, tá bom? Ó, o meu ficou em média de não chegou 1 hora, ele já ficou desse tamanho. Então a massa tá muito boa. Então só toma cuidado para não deixar crescer demais, que a massa começa a se rasgar, tá? Já deixa o forno lá pré-aquecido, uns 10 minutinhos, 180 graus, tá bom? Se você quiser pincelar aqui uma gema, colocar semente em cima, fica ao seu gosto, ok? Leva ao forno em média de 35 minutos, 180 graus, você vai ter essa beleza de pão. Olha como cresceu, gente. Dá gosto de fazer esse pão e eu sei como que me deu alegria ver o resultado desse pão depois de tentar tantas receitas e não conseguir fazer uma boa receita. Então essa receita foi testada, eu aprovei mesmo, minha família amou esse pão, tá bom? Pode fazer sem medo, seguindo o passo a passo e as dicas que eu te dei. Olha aí, ó, é uma massa fofinha, ele tá quente ainda, tá, pessoal? Mas, ó, a massa tá fofa, não tá aquela massa dura, igual muitos pães que eu testei e não gostei. Eu espero que você faça, tenha gostado, Deus abençoe você e sua família. E se fizer, me marca lá no Instagram, canal Marcos Lima, tá bom? Fica com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.